Esta é a nona parte de uma série que visa abrir caminho para um acesso mais direto aos manuscritos de Marx. No caso, aqueles por ele redigidos em 1857 e 1858, e que conheceram um complicado histórico de recepção, marcado pela tentativa de enquadrá-los como obra, os famosos Grundrisse, ou até mesmo de os reduzir a um rascunho de O Capital. No bloco de hoje, vou começar a trabalhar o que seria a parte inicial do roteiro sugerido por Marx naquele sumário, por ele fornecido em fevereiro de 1859, que ele chama numa carta La Salle de capítulos preliminares, e eu vou passar em revista. Então, nas próximas incursões nesses cadernos, caderno 1 e depois caderno B1 e B2 e início do caderno M, para mostrar o que poderia ser num tratamento mais amplo, né, esses capítulos preliminares. Então, o caderno 1, a gente está indicado no sumário, ele remete aqui com o título de caderno A, mas que é o caderno 1, as páginas 22, 23 e 24, onde ele aponta para os temas relações sociais, relações pessoais, independência burguesa, ideias aqui simplificado, mas são, depois abaixo aparece como ideias do século XVIII. E como isso está traduzido na edição da Boitempo, na tradução do Mário Dwyer, eu vou seguir aqui apontando para a paginação original no caderno, porque ela é apontada na edição da Boitempo. Mas como é muito material, eu vou aproveitar aqui, apesar de ter algumas divergências em relação à tradução, que é muito natural, uma vez que eu também sou tradutor, mas eu vou aproveitar nessa sequência aqui o trabalho do Mário. Então, para a gente começar a entender o que há de interessante e que, de certa forma, não tem um lugar adequado dentro do projeto de O Capital, uma vez que no Capital se trata basicamente, né, de entender o modo de produção capitalista e os temas centrais. Então, lá são o processo de produção do capital, o processo de circulação do capital e o movimento global do capital. Existe uma série de temas que são relacionados marginalmente também a esse tema da sociedade burguesa e da economia capitalista, mas que não estão no centro das atenções de Marx, mas que ele, ao longo dos manuscritos, também vai se ocupando. Então, esse roteiro que ele fornece em 59, esse roteiro ele teria uma parte inicial que poderia ser bem mais vasta do que acabou sendo, porque na versão publicada depois para a crítica da economia política, ele se reduz ali a temas, né, relacionados à mercadoria, então valor de troca, depois o capítulo do dinheiro, as diversas funções do dinheiro e a transição para o capital. Esses seriam os temas introdutórios, e depois ele passaria para o processo de produção do capital, e aí vem a exposição sistemática a partir dali. Como aparece aqui nessas indicações que ele dá nesse roteiro, 59, há temas muito interessantes do ponto de vista filosófico da nossa reflexão sobre sociedade moderna, que poderiam ter sido tratados preliminarmente, né? Então, do ponto de vista estrito da crítica da economia política, na relação com teoria econômica, isso é de menos relevância, mas é bastante importante quando se trata a crítica da economia política como parte de uma crítica da sociedade moderna, como ela é entendida por várias variantes da tradição marxista. Então,
eu peguei uma parte da página 20 em diante, porque ali já começa a aparecer, apesar de Marx, no roteiro apontar para as páginas 22, 23 e 24. É, é, a gente lendo o texto do caderno 1, esse caderno 1, então, é o caderno 1 dos Grundrisse, né, por isso que ele está traduzido ali nessa tradução do Mário, né? Os temas começam a ser interessantes nesse sentido e já bastante aproveitáveis a partir da página 20 no caderno 1. Então, Marx está dizendo lá: a dissolução de todos os produtos e atividades em valores de troca pressupõe a dissolução de todas as relações fixas históricas de dependência pessoal na produção, bem como a dependência multilateral dos produtores entre si. Então, isso para lembrar em geral do que se trata, né? Em formações pré-capitalistas, né, os produtos e atividades não se transformam em valor de troca, mas as atividades circulam em torno do valor de uso, quer dizer, se produz objetos úteis e bens que vão ser destinados ao consumo em geral, né? E só à margem, em sociedades pré-capitalistas, aparece também ali relações de troca e aí a questão de um possível valor de troca, né? Na sociedade burguesa e baseada então no modo de produção capitalista, a tendência é que todos os produtos e atividades se transformem em valores de troca, né? Isto pressupõe, não é, que os agentes entre si eles aparecem de uma forma muito mais abstrata e impessoal do que numa sociedade tradicional pré-moderna. Então, esse é o objeto que há precondições para que o valor de troca e o que deriva dali, que é a, a dinâmica do dinheiro e o desenvolvimento das relações capitalistas, né? Isso tem pressupostos, né, históricos, né, de dissolução das relações de dependência pessoal, né? Então, continuando no texto, a produção de todo indivíduo singular é dependente da produção de todos os outros, bem como a transformação de seu produto em meios de vida para si próprio torna-se dependente do consumo de todos os outros. Os preços são antigos, a troca também. São milhares de anos, já existe dinheiro, existem relações de troca. Mas a crescente determinação dos primeiros pelos custos de produção, assim como a predominância da última, quer dizer, da troca. Então, a predominância da troca sobre todas as relações de produção só se desenvolvem completamente e continuam a desenvolver-se cada vez mais completamente na sociedade burguesa, a sociedade da livre concorrência. Então, esse ponto é que o processo de transformação de todas as relações sociais e econômicas em relações de troca, submeter então o processo global da sociedade a relações de troca, transformar então tudo em valor de troca, isso é um processo continuado, né? Nós assistimos isso até hoje, né, em que serviços que são ainda fornecidos fora do circuito de troca, há uma pressão enorme sempre para jogá-los na dinâmica das trocas, porque isso permite a entrada do capital, a obtenção do lucro, né, que é o que o capitalista, afinal, almeja, né? Aquilo que Adam Smith, em autêntico estilo do século XVIII, situa no período pré-histórico, então as ideias do século XVIII são criticadas por Marx por projetar para né, a totalidade da humanidade e, nesse sentido, naturalizar, né, no caso de Adam Smith, no período pré-histórico, no período que antecede a história, algo que é um produto da história, né? Então, por exemplo, relações de troca, Adam Smith, lá na Riqueza das Nações, uma passagem, fala que todo ser humano gosta de trocar
E aí ele dá exemplos assim dos caçadores e coletores e etc, né? Como se na pré-histórica que caçadores e coletores é uma fase muito remota da história da humanidade, que seria basicamente o Paleolítico, né? Então, retomando a frase, aquilo que Adam Smith, em autêntico estilo do século XVIII, situa no período pré-histórico, no período que antecede a história, é, ao contrário, um produto da história. Então, essa dinâmica da social, de tudo isso sendo transformado em troca, em relações de troca, essa dinâmica é um produto da história e é constitutivo só da sociedade moderna, quer dizer, da sociedade burguesa que se desenvolve a partir do modo de produção capitalista. Então, informações pré-capitalistas já vão se desenvolvendo, né, relações de troca, vai se estipulando um preço, vai entrar o dinheiro, não é? Mas não há a dominação de todos os processos sociais a partir desses fenômenos mercantismo. Então, essa dependência recíproca, diz Marx, se expressa na permanente necessidade da troca e no valor de troca como mediador geral. Aqui mais adiante ele entra nisso, que é pressuposto para entender o que se fala aqui. A partir do momento que se estabelece uma divisão social do trabalho, em que os indivíduos se especializam na produção de determinados produtos e, portanto, não produzem mais o conjunto das coisas de que precisam para satisfazer suas necessidades, a partir da divisão do trabalho, então, se torna necessário trocar com os outros aquilo que se produziu e obter, né, o produto do trabalho dos outros. Isso gera, então, dependência recíproca, né? E essa dependência recíproca se expressa na permanente necessidade da troca. Sem a troca, eu não obtenho aquilo de que eu preciso, né? E aí se estabelece nas trocas o valor de troca como o mediador geral, né? Os economistas expressam isso do seguinte modo: cada um persegue seu interesse privado e apenas seu interesse privado, e serve assim, sem sabê-lo ou desejá-lo, ao interesse privado de todos, ao interesse geral. Isso é o que lá ao longo do século XVIII constitui ali os primórdios, né, do pensamento liberal, que procura mostrar que o egoísmo, né, buscar o interesse pessoal, o interesse privado, não exclui que o resultado seja do interesse de todos. Essa coisa, um produz uma coisa, outro produz outra coisa, outro produz outra coisa, cada um, na verdade, só quer, com isso, satisfazer suas próprias necessidades, né, que são, em geral, necessidades bem naturais. E, para isso, ele produz alguma coisa que ele possa trocar. Então, o objetivo dele, mesmo sendo inteiramente egoísta, acaba produzindo alguma coisa que contribui para o aumento, né, do conjunto de bens que a sociedade dispõe para satisfazer as necessidades de todos. Então, contribui nesse sentido ao interesse geral. O ponto é que ele traduziu a piada, né, bem uma piada, né? O ponto não consiste em que, à medida em que cada um persegue seu interesse privado, a totalidade dos interesses privados e, portanto, o interesse geral é alcançado. Essa frase abstrata poderia ser deduzida, ao contrário, que cada um obstaculiza reciprocamente a afirmação do interesse do outro, e que desta bellum, na verdade aqui é latim, a regra seria ideste bellum omnium contra omnes, em lugar, quer dizer, guerra de todos contra todos, né? Em lugar de uma afirmação universal, resulta antes uma negação universal. Aqui ele está contestando exatamente esse raciocínio, né, lá do pensamento liberal, que vem lá de Mondeville, né, dos vícios privados, benefícios públicos, né? Em que medida, no que ele está pensando aqui, isso já é uma outra história, não fica muito claro, né, que ele está invertendo isso, né? A moral da história reside, ao contrário, no fato de que o próprio interesse privado, aqui vem a moral, né? O próprio interesse privado já é um interesse socialmente determinado, que só pode ser alcançado dentro das condições postas pela sociedade e com os meios por ela proporcionados. Quer dizer, o interesse privado aqui ele só pode ser satisfeito
através de alguma coisa que os outros aceitem, ou seja, ele é determinado socialmente. Então, se eu produzir alguma coisa que não interessa a ninguém, morro de fome. Então, para que eu não morra de fome, devo produzir alguma coisa que interesse aos outros. E, portanto, ele é determinado socialmente, é um interesse socialmente determinado. Ou seja, ele vai, na verdade, mais longe ali na compreensão do que é esse elemento, né? Não só que casualmente resulta um conjunto maior de bens e a sociedade se beneficia com isso, né? Mas a própria produção é determinada socialmente, mesmo que o indivíduo esteja apenas interessado em satisfazer sua necessidade, né? Portanto, seja movido apenas por um interesse egoísta, né? Essa a fase do desenvolvimento, essa parte aqui, Marx, na verdade, está dando continuidade ao que se encontra na filosofia do direito de Hegel, naquela parte dedicada à sociedade burguesa, que Hegel chama de o sistema das necessidades, e é entendido como um sistema de dependências recíprocas, né? Uma interdependência geral, todos, com todos nesse sentido, que simplesmente mediante a divisão do trabalho, eu chego a esse resultado que eu preciso produzir algo que interesse aos outros para poder trocar com os outros e obter dos outros, né, o produto que pode satisfazer as minhas necessidades. Então, é um sistema de necessidades, né, mas também um sistema de satisfação recíproca, né? Então, porque o Marx vai um pouco mais longe, está dizendo que isso é socialmente determinado, porque essas relações, se o indivíduo se pergunta, mas o que eu faço então para ter um produto para trocar com os outros, né? Ele deve olhar para o que é socialmente aceitado, né? Quer dizer, a atividade que leva ao objetivo dele já é de saída determinada pela sociedade, quer dizer, pelo que está em vigor numa determinada comunidade. Logo, está vinculado à reprodução de tais condições e meios. É o interesse das pessoas privadas, mas seu conteúdo, assim como a forma e os meios de sua efetivação, está dado por condições sociais independentes de todos, né? E vai evoluindo, né? Porque na medida em que, por exemplo, um mercado se desenvolve, se diferencia, se sofistica, né? Muda. Então, o que era aceitável, por exemplo, em termos de, de roupa, né? Há 100 anos atrás, não necessariamente continua sendo aceito hoje. Então, se eu me dispuser a costurar ou a preparar tecido para a venda no mercado, eu devo primeiro olhar para o que está sendo comprado no mercado, né? Ou seja, essa anterioridade das condições sociais, né? E que é independente de cada um. Se cada um, né? Assim, cada um, naturalmente, ele tem um interesse egoísta dele, ele quer tirar o dele, né? Para satisfazer as necessidades dele. Mas ele, de saída, ele está, de certa forma, condenado, não é, a levar em consideração o que constituem as condições sociais, ou seja, aquilo que a sociedade está disposta a aceitar como produto, né? E, portanto, trocar alguma coisa, dar alguma coisa em troca. Então, isso constitui ali um sistema, né, de a dependência recíproca e multilateral. Isso daí, alguém quer ver a relação, voltar a essa relação de Hegel de Marx com Hegel, né? Isso aqui é um desenvolvimento que se encontra quase identicamente ali nessa parte da filosofia do direito de Hegel, né? Quer dizer, sistema das necessidades, sistema da interdependência generalizada. Então, Marx dá continuidade a isso. Veja que isso aqui é ainda na página 20, né, do caderno 1. Então, ali tem muitas coisas interessantes e que Marx, depois, no projeto do Capital propriamente dito, ele vai tratando isso só à margem. E para quem não presta atenção ali no detalhe, às vezes isso escapa, né? Que ali Marx está dando continuidade a uma
abordagem filosófica, né, do que é constitutivo da sociedade moderna, porque na sociedade burguesa, sociedade moderna, domina esse tipo de dependência, né? Então, a dependência recíproca e multilateral dos indivíduos mutuamente indiferentes forma sua conexão social. Então, assim, em termos do indivíduo, né? O indivíduo é indiferente em relação ao outro indivíduo. Ele não está interessado no outro indivíduo como indivíduo. Ele está interessado, por exemplo, o verdureiro, né? Eu vou no verdureiro comprar verdura, não estou interessado no verdureiro, estou interessado na verdura, né? E ele também, né, não está interessado no comprador da verdura, ele está interessado no dinheiro, né? Quer dizer, o valor de troca é especificado como preço, né? Então, isso é um interesse, né? Então, a dependência recíproca multilateral dos indivíduos mutuamente indiferentes forma sua conexão social através das coisas, né? Através do valor de troca, através do dinheiro, né? Essa conexão social é expressa no valor de troca, e somente nele a atividade própria ou o produto de cada indivíduo devém uma atividade ou produto para si. Ou seja, só na medida em que eu produzo alguma coisa que é aceito pelos outros, portanto, na medida que ele atinge aquele nível de qualidade que as pessoas se dispõem a comprar, o meu produto tem um valor de troca, né? E só na medida em que ele pode se expressar com valor de troca é que ele se torna de fato um produto, aí linguagem hegeliana, produto para si, né? Também no caso produto para o produtor, né? Porque sem isso, né, ele teria que consumir o seu próprio produto e isso, suposto, né, a divisão do trabalho, não satisfaria as necessidades dele, né? Ele vai ter que trocar pelo menos uma parte de sua produção para obter aquilo que ele não produz. O indivíduo tem de produzir um produto universal. Veja, o produto universal significa aqui um produto que seja socialmente aceito, né? Então, universalmente aceito. Ele produz seu produto de forma tal que os outros estejam dispostos a adquiri-lo ou dar algo em troca, né? O valor de troca, ou este último por si isolado, individualizado, dinheiro. Então, o produto universal aqui o valor de troca é a expressão dessa dimensão universal do meu produto. Quer dizer, o meu produto tem valor de troca. E aí, esse valor de troca por si isolado, individualizado, ele se expressa como dinheiro, né? De outro lado, o poder que cada indivíduo exerce sobre a atividade dos outros ou sobre as riquezas sociais existe nele como o proprietário de valores de troca de dinheiro. Seu poder social, assim como seu nexo com a sociedade, o indivíduo traz consigo no bolso. Então veja que nessa sociedade que se constitui, sociedade moderna, que se constitui nessa maneira, né, de reduzir tudo a relações de troca, portanto, definir tudo em valores de troca, o poder que um indivíduo exerce sobre outro não se dá mais de forma pessoal, mas mediante o dinheiro. E nesse sentido, a expressão aparece aqui, aparece também no Capital, né? O indivíduo leva, né, o poder no bolso. Então, o poder que cada indivíduo exerce não é mais um poder pessoal, mas ele é mediado por coisa, né? Por um valor de troca, por dinheiro, né? Seu poder social, assim como seu nexo com a sociedade, o indivíduo traz consigo no bolso. A atividade, qualquer que seja sua forma de manifestação individual, e o produto da atividade, qualquer que seja sua qualidade particular, é o valor de troca. Isto é, um universal em que toda individualidade, peculiaridade é negada e apagada. Quer dizer, todas as características peculiares que eu coloco no produto do meu trabalho são irrelevantes na medida em que não é o que os supostos consumidores estão procurando. Então, eles vão abstrair de todos os detalhes, posso perder meu tempo com isso, mas se eles estão de olho numa determinada coisa, não é? É isso que vai conferir valor de troca
ao meu produto. E nesse sentido, então, esse processo de produção ele é muito mais abstrato do que seria numa sociedade pré-mercantil, né? Na verdade, essa é uma situação muito distinta daquela em que o indivíduo, ou o indivíduo natural, ou historicamente ampliado na família, ou tribo, mais tarde comunidade, reproduz-se diretamente com base na natureza, ou em que sua atividade produtiva e sua participação na produção são dependentes de uma determinada forma do trabalho e do produto, e sua relação com os outros é determinada da mesma forma. Então, nessas formações sociais pré-capitalistas, né, as relações são muito mais pessoais e muito mais diretas, né? E aí, então, por exemplo, um prato de comida que não seria procurado num restaurante, porque ele não atinge aquela qualidade que aquela comunidade está procurando, para uma tribo ou uma família lá, sempre vai ser suficiente, porque como valor de uso, né, desde que ele mate a fome, está bem, né? Agora, como valor de troca, ele depende, né, de sua universalização, né? E aí, então, as características individuais, né, podem ser interpretadas pelos outros como insuficiência, como falta de gosto, por aí vai, né? Então, aqui Marx aponta para o caráter social de todas as relações, mas também o caráter social da atividade, assim como a forma social do produto e a participação do indivíduo na produção, parece aqui diante dos indivíduos como algo estranho, como coisa. Veja que os indivíduos não se relacionam entre si como indivíduos, eles estão se relacionando, então é um caráter social, é uma dimensão social, é uma determinação social, aliás, tudo é socialmente determinado, só que essa determinação se dá mediante, veja bem, valor de troca, dinheiro, né? E isso significa que se dá mediante coisa, né? Que lá depois no Capital, Marx chama esse fetichismo, né, da mercadoria, o processo todo é fetichizado. As relações sociais ficam ocultadas por essas relações é, coisais, né? Não como sua conduta recíproca, mas como sua subordinação a relações que existem independentemente deles e que nascem do entrechoque de indivíduos indiferentes entre si. A troca universal de atividades e produtos, que deveia condição vital para todo indivíduo singular, sua conexão recíproca aparece para eles mesmos como algo estranho, autônomo como uma coisa, né? Como o valor de troca que o meu produto tem, a comparação do valor de troca do meu produto com o valor de troca do produto do outro que eu preciso, né? Seja isso expresso em dinheiro ou não, né? Porque na situação de escambo, não é? Isso não é nem expresso como na forma de dinheiro, mas o mais desenvolvido naturalmente é que isso se expressa na forma do dinheiro, né? E aí eu vou ali com o meu dinheiro no verdureiro, compro uma verdura, e entre nós, eu e o verdureiro, se estabelece ali uma relação mediante coisas, né? O valor de troca da verdura, é o dinheiro que eu tenho no bolso, e se o negócio for bem satisfeito, então eu chego lá, bom dia, boa tarde, né? Quanto é, bebê, bebê, é tudo em cima dessas relações de coisas, né? E aí, tchau, pois feito o negócio, tchau. Então, bom dia e tchau é praticamente a única coisa pessoal, que é uma cortesia que a gente faz e que nem é assim tão necessário nesse processo, porque eu posso fazer isso por ano sem nunca me interessar pela vida do verdureiro e nem ele se interessar pela minha vida, né? Então, isso que as relações sociais aparecem ali como uma coisa estranha, né? Alienada seria a expressão mais forte. Porque assim, se trata sempre de relações sociais, mas essas relações sociais elas são colocadas nas relações de troca, né? Então, são projetadas em cima da relação entre coisas, né? No valor de troca, a conexão social entre as pessoas é transformada em um comportamento social das coisas, poder pessoal em poder coisificado. Quanto menos força social possui o meio de troca, quanto mais está ainda ligado à natureza do produto imediato do trabalho,
e as necessidades imediatas dos trocadores, maior deve ser a força da comunidade que liga os indivíduos uns aos outros. Relação patriarcal, comunidade antiga, feudalismo e sistema corporativo. Aqui ele está fazendo uma lista, né? Quanto menos força social possui o meio de troca, então nessas formações pré-capitalistas, né, o meio de troca ainda tem pouco, ou às vezes nenhuma, força social. E é só a partir do desenvolvimento do capitalismo que o meio de troca, as relações de troca, é que adquirem a força social cada vez maior. Né? Então, as formações sociais pré-capitalistas, ele está aqui listando, né, os que ele se interessa mais, que é a relação patriarcal, a comunidade antiga, que é basicamente a sociedade escravagista, né, o feudalismo, que é uma sociedade, a relação entre senhor e servo, né, e sistema corporativo, que é essa transição entre o mundo feudal, e é parte do mundo feudal, mas ainda sobrevive para dentro do mundo moderno, aos poucos vai sendo engolido pelas relações capitalistas, né? O sistema das corporações aqui medievais, né? De certa forma, feudalismo no campo e corporações nas cidades é uma formação clássica por alguns séculos aí no fim da Idade Média e que depois vão ser é, corroídos por dentro, né, pelo desenvolvimento das relações de troca, pela ascensão da burguesia, né? Cada indivíduo possui o poder social sob a forma de uma coisa. Né? No caso, vou lá no verdureiro, o poder social de pegar verduras dele, né? Não é baseado ali no 38, né? Porque isso acarretaria a polícia, no caso. Né? O meu poder social de me apropriar de uma parte das verduras que ele está vendendo, né? É, depende de uma coisa que eu levo no bolso. Né? Ou seja, meu poder social está no bolso, é o dinheiro. Ou, mais modernamente, o cartão. Né? Retire da coisa esse poder social e terá de dar tal poder a pessoas sobre pessoas, são essas formações pré-capitalistas. Né? Porque na sociedade moderna, sociedade burguesa, parece que não se trata de poder de pessoa sobre pessoa, é sempre uma coisa escondida atrás de relações entre coisas, né? E, portanto, aparece na superfície como uma relação impessoal. Né? Nas sociedades tradicionais, isso não é assim. As relações de poder são relações pessoa a pessoa. Né? Relações de dependência pessoal, de início inteiramente espontâneas e naturais, são as primeiras formas sociais nas quais a produtividade humana se desenvolve de maneira limitada e em pontos isolados. Independência pessoal fundada sobre uma dependência coisal é a segunda grande forma na qual se constitui pela primeira vez um sistema de metabolismo social universal, de relações universais, de necessidades múltiplas e de capacidades universais. A livre individualidade fundada sobre o desenvolvimento universal dos indivíduos e a subordinação de sua produtividade coletiva, social, com seu poder social, é o terceiro estágio, quer dizer, a sistematização disso. Né? Então, aqui ele está fazendo um esboço que seria importante levar em consideração quando a gente quer recuperar em que medida Marx trabalhou uma teoria da história. Né? Quer dizer, não só da história dos primórdios do capitalismo, mas também da compreensão de formações pré-capitalistas, como aliás vimos ali num bloco anterior. Então, isso ainda dentro desses capítulos preliminares, agora indo para a página 21 do caderno 1, troca e divisão do trabalho condicionam-se reciprocamente. Acho que isso já ficou claro, né? Se não há divisão do trabalho, o indivíduo, a família, ou a tribo, ela produz tudo que precisa e não precisa trocar. Então, é porque há divisão do trabalho que se torna necessária as relações de troca, né? Troca e divisão do trabalho, portanto, condicionam-se reciprocamente. Como cada um trabalha para si e seu produto nada é para ele, né? Não é para o consumo dele, né? Tem naturalmente de trocar, não só para participar da capacidade de produção universal, mas para transformar seu próprio produto em um meio de vida para si mesmo. Quer dizer, eu vou satisfazer minhas necessidades com o produto do trabalho dos outros, né? Em troca daquilo que eu produzo. Então, se condicionam reciprocamente.
A troca, quando mediada pelo valor de troca e pelo dinheiro, pressupõe certamente a dependência multilateral dos produtores entre si, mas ao mesmo tempo o completo isolamento dos seus interesses privados e uma divisão do trabalho social cuja unidade e mútua complementariedade existem como uma relação natural externa aos indivíduos, independente deles. A pressão da demanda e da oferta universais, uma sobre a outra, medeia a conexão de pessoas reciprocamente indiferentes, né? Que é o exemplo que estava dando aqui, a minha relação com o verdureiro, que é muito abstrata porque eu não compro coisas no verdureiro, nem sei se ainda existe verdureiro especializado, porque hoje até as farmácias vendem de tudo, né? Então, verdureiro provavelmente vende outras coisas. Mas, enfim, essa indiferença que se dá com o padeiro, né? Com os que têm para vender aquilo que nós temos necessidade. Para não falar do mercado, né? O supermercado é totalmente impessoal, né? A própria necessidade de primeiro transformar o produto ou a atividade dos indivíduos na forma de valor de troca, no dinheiro, e o fato de que só nessa forma coisal adquirem e comprovam seu poder social, demonstra duas coisas. Primeiro, que os indivíduos produzem tão somente para a sociedade e na sociedade. Veja que aqui aparece essa ênfase, não é? Da dimensão social de todo o processo envolvido. Então, a impressão, porque assim, é na sociedade moderna que aparece o indivíduo atuando da forma mais atomística, né? Mais isolada. Mas é exatamente na sociedade moderna que as relações sociais se impõem da forma mais impessoal e da forma mais, digamos assim, cruel possível, né? Porque não tem escapatória para o indivíduo, né? Ele tem que se submeter um, a esse processo, né? Para poder simplesmente satisfazer as suas necessidades, né? Então, nesse sentido, os indivíduos eles estão sempre preocupados em satisfazer suas necessidades, mas eles são obrigados a produzir tão somente para a sociedade e na sociedade. Se eles tentam produzir algo que entre em conflito com a demanda social, eles não conseguem trocar esse produto do seu trabalho e, com isso, têm dificuldade de sobreviver, né? Em segundo, a segunda coisa que demonstra é que sua produção não é imediatamente social, não é o resultado de associação que reparte o trabalho entre si. Então, assim, produção é imediatamente social, por exemplo, numa tribo ou num clã, né? Uma tribo indígena, que também eventualmente tem uma certa divisão do trabalho, né? Mas ali já está estipulado, por exemplo, os homens vão à caça, se eles conseguem um animal suficiente para matar a fome daquele dia, eles voltam para a aldeia e a aldeia inteira vai consumir aquele animal e o resto do dia se fica na folgança, né? Porque não há necessidade de acumular nada. Então, nesse sentido, a produção é imediatamente social, é isso que quer dizer assim. Então, na sociedade burguesa, né, a produção não é imediatamente social nesse sentido, ela é mediada pelas relações de troca. Então, é só no momento que se vai trocar é que se sabe se aquilo que se produziu de fato obteve o resultado, né? Porque se os outros não têm interesse, porque a qualidade não é boa, porque eu tenho que cobrar muito para cobrir as minhas necessidades, e não se interessa, então o meu produto não vende, não é? Então eu não obtive o meu objetivo, apesar de ele ter valor de uso, né? Então nessas sociedades tradicionais, os produtos não são definidos em sua maior parte, né, pelo valor de troca, são definidos pelo valor de uso, eles são produzidos para o consumo, né, da comunidade, e nesse sentido a produção é ali imediatamente, é uma divisão que a própria comunidade, né, faz, seja família, clã, tribo, como ele estava ali. É a própria comunidade que faz, quem é que vai fazer o quê, né? Mas no fim todos diretamente se apropriam daquilo, né? E o consomem, né? Os indivíduos estão subsumidos à produção social que existe fora deles como uma fatalidade, mas a produção social não está subsumida aos indivíduos que a utilizam como seu poder comum.
Então, aparece nos manuscritos várias vezes esse ponto do contraponto para entender assim, o que é diferente em sociedades pré-mercantis e sociedades, ou sociedades em que o valor de troca não se generaliza. Né? Agora, indo para o caderno 22, que são esses cadernos que Marx, as páginas, no caderno 1, página 22, que ele remitia lá a página 22, 23 e 24. Então, indo para a página 22, essas passagens que Marx remete lá como seriam tratadas nesses capítulos preliminares, né? Em uma forma do dinheiro como meio de troca e não medida do valor de troca, são as funções do dinheiro. É claro para os economistas, então é uma forma do dinheiro. É claro para os economistas que a existência do dinheiro pressupõe a coisificação no nexo social, na medida em que, portanto, o dinheiro aparece como penhor que um deve deixar na mão do outro para obter deste uma mercadoria. Né? O penhor aqui é assim, é a contrapartida ou a garantia. Então, assim, o dinheiro, ainda mais o papel dinheiro, papel moeda, o dinheiro papel, né? Papel moeda, né? Ele é uma garantia de que aquilo equivale a um valor. No caso de eu ter moeda metal com valor real, eu não deixo só o penhor. Por exemplo, se eu deixo um pedaço de ouro em troca das verduras que eu adquiro, né? Então, não é só uma garantia de que aquilo tem um valor, mas aquilo tem um valor, né? Então, aqui ele está dizendo assim que os economistas aqui nessas relações que o dinheiro tem essa função, né? Um meio de troca, né? Ali aparece essa redução, né, das garantias pessoais a relações entre coisas, né? Os próprios economistas dizem, nesse caso, que os homens depositam na coisa, no dinheiro, a confiança que não depositam em si mesmos como pessoas. Então, por exemplo, eu hoje estou sem dinheiro, vou ali na padaria e está lá escrito, não se vende fiado. Então eu posso esquecer, né? Assim, mesmo que eu use bigode, né? No fio bigode não vou obter o meu pão. Isso que significa fiado, né? Então, se não se vende mais fiado, porque fiado significa que o vendedor ele confia, né? Que no fim do mês, no início do mês, quando a pessoa recebe, ela vai lá cobrir aquele gasto, né? Então, a tendência é desaparecer o fiado, né? E aí, então, a confiança é depositada apenas na coisa, apenas no dinheiro. A promessa da pessoa não vale nada. Mas por que depositam a confiança na coisa? Evidentemente, só como relação coisificada das pessoas entre si, como valor de troca coisificado, e o valor de troca nada mais é do que uma relação da atividade produtiva das pessoas entre si. Então, na verdade, eu passar um pedaço de papel que diz ali R$ 100 para o verdureiro, ele confia que esses R$ 100 eles circulam, eles têm potencial para circular, ou seja, quando ele for lá no agricultor, ou no horticultor, comprar as verduras ou lá na seada, né? Ele vai comprar, reabastecer o seu mercado, né? Aqueles R$ 100 vão ser aceitos lá porque lá vale a mesma redução a valor de troca, né? Então, o valor de troca coisificado ali no dinheiro, mas que nada mais é do que uma relação de atividade produtiva das pessoas. O valor de troca, em sua forma de dinheiro também, expressa essas relações eh, sociais entre os produtores. Então, as relações dos produtores são reduzidas a relações entre coisas, né? Isso que Marx está raciocinando aqui, né? Qualquer outro penhor, quer dizer, qualquer outra garantia, pode servir diretamente ao seu possuidor enquanto tal. O dinheiro serve somente como penhor mobiliário da sociedade, mas só é tal penhor em virtude de sua propriedade simbólica social. Ou seja, vale é equivalente a todos os valores disponíveis no mercado. Né? O verdureiro, então, pode trocar isso por novas verduras, mas ele também pode trocar por outras coisas que ele queira adquirir. Né? E só pode possuir propriedade social porque os indivíduos se estranharam de sua própria relação social com o objeto.
aqui seria melhor traduzir, os indivíduos se alienaram de sua própria, ou seja, eles passam, que alienar significa passar para um outro. No caso aqui, a própria relação social, ela é passada para a relação de troca entre produtos, né? E estabelece, então, um valor de troca que acaba se expressando em dinheiro. Então, o processo de alienação, em que eu não produzo mais, então, para mim satisfazer as minhas coisas, ou o meu grupo produz para satisfazer as suas necessidades, mas eu ou o meu grupo produzimos para trocar por outros, nós acabamos alienando, né, essa propriedade de ser pessoalmente, né, determinantes desse processo. Foi dito e pode ser dito que a beleza e a grandeza residem justamente nessa conexão espontânea e natural, nesse metabolismo material e espiritual independente do saber e da vontade dos indivíduos e que pressupõe precisamente sua independência e indiferença recíprocas, né? Então, assim, isso aí seria na perspectiva de um liberal, né, de um neoliberal também, a beleza e a grandeza dessa sociedade, né? E que pressupõe precisamente sua dependência e indiferença recíprocas. Todo mundo é diferente, mas isso aí leva a geração de uma dinâmica econômica, que é o que interessa ali, produzir cada vez mais. Tá? E essa conexão coisificada é certamente preferível à sua desconexão ou a uma conexão local baseada unicamente na estreiteza da consanguinidade natural ou nas relações de dominação e servidão. Então, aqui é uma dessas passagens em que fica claro que Marx não entende a sociedade burguesa apenas como uma perda, ela também traz um ganho, né? Desde que, né, a gente olhe para o futuro, né? Mediante a revolução, nós levaríamos para lá essa dinâmica toda para uma outra formação. Né? É igualmente certo que os indivíduos não podem subordinar suas próprias conexões sociais antes de tê-las criado. Porém, é absurdo conceber tal conexão puramente coisificada como a conexão natural e espontânea, inseparável da natureza da individualidade, em oposição ao saber e ao querer reflexivos e a ela imanente. Então, esse absurdo consiste em achar que essa conexão coisificada que caracteriza a sociedade burguesa, ela sempre existiu desde sempre, ou pelo menos potencialmente sempre esteve na natureza humana. A conexão é um produto dos indivíduos. É um produto histórico, essa conexão. Aliás, todas as conexões sociais são sempre produto histórico, mas particularmente essa, né, em que a conexão social parece como uma conexão puramente coisificada. Né? Então, a conexão é um produto dos indivíduos, é um produto histórico, faz parte de uma determinada fase de seu desenvolvimento. Ou seja, essa ideia do Adam Smith de que os homens sempre gostaram de trocar, essa ideia é contestada por Marx. E é a naturalização de categorias da sociedade burguesa. A condição estranhada, né? Alienada, que é essa coisa passar. Estranhar a tradição ali marxista tem muita essa disputa se traduz por estranhamento ou alienação, né? Eu acho que o sentido fica mais claro do que se trata ali a alienação, porque estranhamento já é sempre esse momento do estranhamento mais psicológico, né? A alienação é esse processo, né, de onde eu passo a produzir para trocar, né? E nesse momento eu já alienei, quer dizer, eu passei a esfera da determinação para o que os outros vão querer com isso, né? Se eu faço uma coisa para mim mesma, então não há alienação. Por exemplo, se eu preparo uma comida para o consumo da família, quer dizer, da própria família, eu não corro o risco disso não ter mercado, né? Porque nós vamos consumir isso. Na pior das hipóteses, eu corro o risco da família não gostar do meu prato, né? Mas isso assim, é como um valor de uso. Então, ali, quando se produz alguma coisa para usar,
Então produz valor de uso e a coisa fica reduzida à produção de um bem com valor de uso, né? Ali não existe alienação, né? A alienação começa já quando se começa a produzir algo para trocar. Quando eu não estou mais olhando para o valor de uso da coisa, mas estou olhando para o valor de troca dela. Então a condição estranhada, ou a condição alienada, e a autonomia com que ainda existe frente aos indivíduos demonstra somente que estes estão ainda no processo de criação das condições de sua vida social, em lugar de terem começado a vida social a partir dessas condições. É a conexão natural e espontânea de indivíduos em meio a relações de produção determinadas, estreitas. Os indivíduos universalmente desenvolvidos, cujas relações sociais, como relações próprias e comunitárias, estão igualmente submetidas ao seu próprio controle comunitário, não são um produto da natureza, mas da história. O grau e a universalidade do desenvolvimento das capacidades em que essa individualidade se torna possível pressupõe justamente a produção sobre a base dos valores de troca, que com a universalidade do estranhamento do indivíduo, ou da alienação do indivíduo, né, de si e dos outros, primeiro produz a universalidade e multilateralidade de suas relações e habilidades. Ou seja, esse processo obriga cada produtor, né, a aperfeiçoar a sua habilidade de trabalho e aperfeiçoar todas as relações que ele estabelece nessas relações de troca para oferecer o melhor produto possível pelo melhor preço possível. Né? Em estágios anteriores de desenvolvimento, que são essas fases pré-capitalistas, né, o indivíduo singular aparece mais completo precisamente porque não elaborou ainda a plenitude de suas relações e não as pôs diante de si como poderes e relações sociais independentes dele. Então, ele realiza muito mais tarefas porque ele não se especializa para produzir um produto que possa ser trocado. Nesse sentido, o indivíduo singular aparece nessas formações muito mais completo. Ele domina muito mais coisas. Né? É tão ridículo ter nostalgia daquela plenitude original. Da mesma forma, é ridícula a crença de que é preciso permanecer naquele completo esvaziamento. Então, as duas coisas que está dizendo, assim como não faz muito sentido essa nostalgia por uma vida idílica, né, em que a família, o clã atendia todas as suas necessidades, então tínhamos indivíduos muito mais completos, né, porque eles não dependem de trocas com os outros, né. Da mesma forma, é ridículo, e aqui então voltado contra os liberais, né, a crença de que é preciso permanecer nesse completo esvaziamento que caracteriza a sociedade burguesa. Né? Esse completo esvaziamento em que o indivíduo, no fim, fica reduzido ao produtor de uma coisa que ele troca e tudo mais ele precisa obter das próprias trocas que ele realiza com os outros. Né? O ponto de vista burguês jamais foi além da oposição a tal visão romântica. Visão romântica é a da nostalgia daquela plenitude original. Né? E por isso, como legítima antítese, a visão romântica o acompanhará até seu bem-aventurado fim. Na verdade, isso aqui na estética se expressa em relação, nessa estética mais materialista, né? E o romantismo é apenas a expressão mais radical e subjetiva, né, do ideário burguês, ou das relações burguesas. Né? Essa coisa da afirmação do indivíduo, né, do potencial do indivíduo, da criatividade do indivíduo, isso tudo tem a ver com o fato de que na sociedade burguesa, pela primeira vez, né, tudo passa pela individualidade. Então, assim, quando o romantismo leva isso a uma pretensão artística, estética, né, nada mais faz do que exagerar o que já é o caso na sociedade burguesa. Caso se considere relações sociais que geram um sistema não desenvolvido de troca, de valores de troca e de dinheiro, ou às quais corresponde um grau pouco desenvolvido desses últimos, é desde logo claro que os indivíduos, embora suas relações apareçam mais pessoais, só entram em relação uns com os outros como indivíduos em uma determinidade, como suzerano e vassalo, senhor e servo, etc., ou como membros de uma casta, membros de uma família, né? Membros de uma tribo, etc., ou ainda como integrantes de um estamento, etc. Então, os indivíduos não aparecem como indivíduos isolados, eles sempre são partes do coletivo. Né?
Estamos falando aqui de novo de sociedade, que está linkando várias formações sociais pré-capitalistas. Né? Na relação monetária, no sistema de trocas desenvolvido, então estamos chegando na sociedade moderna, e essa aparência seduz a democracia, né? O que vem em seguida. Né? São de fato rompidos, dilacerados os laços de dependência pessoal. Então, assim, na democracia a gente não quer ter dependência pessoal, nem diferenças de sangue, nem diferenças de cultura, etc. Todos os laços pessoais aparecem ao menos como relações pessoais, né? Isso é na sociedade tradicional. E os indivíduos aparecem independentes, né? Assim, independentes uns dos outros, porque eles podem decidir o que querem fazer, porque por trás já existe um sistema de interdependência nas relações econômicas, né? Mas assim, na superfície da sociedade aparecem os indivíduos que decidem o que querem comprar, decidem com o que vão fazer, com o que vão trabalhar, né? E isso então é a aparência sedutora para a democracia, né? Toda essa ideologia liberal, né, que só vê as coisas na superfície. Né? Aliás, o que se esconde por trás dessa superfície, eu pretendo mostrar como ele está desenvolvendo isso aqui nesses manuscritos de 57 e 58, no bloco seguinte, né? Bloco 9, então. Bloco 10, que nós estamos aqui. Né? Livres para colidir uns contra os outros e nessa liberdade trocar. Então começa a aparecer a individualidade, a liberdade, né? Liberdade de trocar. Mas assim parecem apenas para aquele que abstrai das condições de existência sobre as quais esses indivíduos entram em contato. E essas condições, por sua vez, são independentes dos indivíduos e aparecem, apesar de geradas pela sociedade, como condições naturais, isto é, incontroláveis pelos indivíduos. Então, essa dialética, como diriam os marxistas, né, entre a dependência social, né, e a independência do indivíduo, né, na superfície, então ele aparece como livre, independente, mas quando a gente olha de perto, ele é totalmente dependente, né, das relações sociais que ficam ocultas atrás das relações de coisas, né, mercadorias, dinheiro. Indo para isso aí foi na página 23 do caderno 1, para encerrar aqui, eu vou comentar aqui rapidamente uma passagem da página 24 do caderno 1, que é uma das passagens que ele está remetendo, né, nesse roteiro de 59. Né? Essas relações de dependência coisal, por oposição às relações de dependência pessoal, veja então que na sociedade burguesa se desenvolve relações de dependência coisal, né? Dependência que se dá através das coisas, nesse sentido, a dependência de valor de troca, porque o valor de troca expressa isso que é o relevante nas coisas, né? Que, em relação a isso, então, em relação ao dinheiro, né? As pessoas se tornam dependentes, a dependência se dá em relação a coisas, né? Tanto que a pessoa pode ser extremamente dependente em relação a dinheiro, porque não tem dinheiro, né? E, no entanto, ser bastante orgulhosa, né, de se sentir ofendida quando isso evolui para uma dependência pessoal. Então, essa é uma evolução muito forte dentro da sociedade contemporânea, né, de não aceitar mais dependência pessoal, mesmo que a dependência social seja cada vez mais forte, né? Então, por exemplo, o motorista do Uber, ele aceita lá naquele mecanismo de geração de dependência das coisas, né, do dinheiro, né, do que o algoritmo estipula ali, coisas que ele nunca aceitaria com um comando pessoal direto, né? Ele então não vê como é que a máquina está transformando o pessoal em uma coisa coisal, mas que no fundo ele está trabalhando para alguém, né? Da forma mais precária possível. Então, essas relações de dependência coisal, por oposição às relações de dependência pessoal, a relação de dependência coisal nada mais é do que as relações sociais autônomas contrapostas a indivíduos aparentemente independentes, isto é, suas relações de produção recíprocas deles próprios autonomizadas, né? E atualmente nós colocamos isso em algoritmos, quer dizer, nós matematizamos isso, né? E aí o indivíduo fica brigando lá com
um aplicativo e precisa muita politização para a pessoa entender que, na verdade, está sendo explorado por alguém que é o que toca aquele aplicativo, que está por trás do algoritmo, que é o algoritmo que vai decidir. Esse é o nível de alienação, né, do prestador de serviço para essas plataformas de serviço, né? Então aparece de maneira tal que os indivíduos são agora dominados por abstrações, né? Pensa, por exemplo, o motorista lá, o motoqueiro que trabalha para o Uber Eats ou iFood, essas coisas, né? Com o que ele se relaciona? Né? Ele se relaciona com o telefone dele, né? E aparece ali um aplicativo que ele mesmo baixa. E para entender o que é o algoritmo que está por trás, já tem que ter um certo grau de instrução, né? E que esse algoritmo não caiu do céu, que ele não é uma coisa natural, mas que ele foi criado por alguém, e aliás, ele está o tempo inteiro sendo reprogramado de acordo com os interesses daquele que está ali por trás, que é o capital, porque essas empresas todas, elas são bilionárias, né, com suas ações no mercado, na bolsa, né, no mercado de ações. Não é uma coisa assim, né, que cai do céu, isso é capitalismo selvagem, né? Então, assim, os indivíduos são cada vez mais dominados por abstrações, né? Ao passo que antes dependiam uns dos outros. Então, as sociedades pré-capitalistas, há uma dependência pessoal, né? Aqui não tem essa dependência pessoal, mas com isso se consegue explorar muito melhor, é muito mais eficiente. E é claro que nesse sistema também a alienação é uma coisa totalmente abstrata. É muito difícil um indivíduo envolvido numa situação dessas, ele ainda tomar consciência, né, de qualquer coisa do que está acontecendo ali. Então, a abstração ou ideia, no entanto, nada mais é do que a expressão teórica dessas relações materiais que os dominam. As relações só podem naturalmente ser expressas em ideias, e é por isso que os filósofos consideram como peculiar da era moderna o fato de ser dominado pelas ideias e identificaram a criação da livre individualidade com a derrubada desse domínio das ideias. Do ponto de vista ideológico, o erro era tão mais fácil de cometer por quanto esse domínio das relações, essa dependência coisal, que aliás se reverte em relações determinadas de dependência pessoal, mas despidas de toda ilusão, aparece na consciência dos próprios indivíduos como domínio das ideias e a crença na eternidade de tais ideias, isto é, dessas relações coisais de dependência, é consolidada, nutrida, inculcada por todos os meios, é claro, pelas classes dominantes. Então pense, por exemplo, nesse exemplo mais contemporâneo, né, desses aplicativos todos e todas essas inovações no mercado de trabalho, elas são muito baseadas nessa ideia, né? Então, ideia inculcada por alguém, né? E por todas as maneiras. Há décadas, na verdade, a gente vem assistindo aqui no Brasil, eu acompanho isso desde que eu sou gente, né? Essa progressiva entrada da ideologia neoliberal, que consiste, nesse caso ali, em convencer o indivíduo de que ele é um empreendedor, né? Eu andando na rua ali, às vezes vejo um anúncio, né, de financiamento de moto ou de carro para motorista de Uber, financia em 60 vezes. O cara não tem nenhum dinheiro para comprar um veículo e começar a trabalhar, ele ainda vai trabalhar em cima de um financiamento, né? E aí, mas aí esquece, a pessoa tem que empreender. Então, tu convence a pessoa de que se ela realmente empreender, né, se ela merecer, né, o valente mesmo, ele vai financiar uma moto, vai financiar um veículo, vai começar a trabalhar para o Uber e vai dar certo. É assim que funciona, né? E um dia ele pode chegar a ser bilionário. Então, tu põe na cabeça do trabalhador, porque na verdade estamos falando aqui de relações de exploração do trabalho, né? Por trás do Uber está o capital. Na outra ponta, quem vai trabalhar para o Uber é um trabalhador. Mas tu convence ele de que ele não é um trabalhador. Ele não é um trabalhador como os outros quaisquer, né? Os sindicalizados, essas corporações, etc. Né? E aí tu consegue trazer ele para o lado, né, daqueles que têm interesse nessa ideologia, né?
interesse, né, da concorrência cada vez mais cruel, né? Então, essa ideologia, né, e a compreensão dessas relações causais dependentes, isso é consolidado no trilho, inculcado por todos os meios aqui, sim, jornal, redes sociais, claro, e é claro, né, pelas classes dominantes. Não é? Quem está por trás, quem financia isso em geral, em think tanks e depois criando, atualmente desenvolvendo novos, novas plataformas, né, em redes sociais. Essa é a versão mais atual disso, né? É para inculcar, né, essa ideia e fazer esquecer, então, o que está. Eu já estou antecipando aqui o que vai vir, né, no segundo momento, porque isso depois é no outro manuscrito que eu vou, então, trabalhar no próximo bloco. Aí Marx entra, porque aqui ele está trabalhando mais no nível das aparências, né, de como aparecem essas relações, e aí se passa, então, o que é preciso fazer para eu compreender o que se esconde atrás dessas aparências. Quer dizer, o que me aparece ali na superfície e o que está por trás disso. Então, esse vai ser o trabalho no nosso próximo bloco.